Vamos começar a nossa aula de hoje, aqui nesse domingo maravilhoso, que como a gente fala, a noite ela serve principalmente para duas coisas: ficar com a família e estudar Torá. Esses são os principais motivos que Deus criou a noite. Galera, a gente vai começar a falar a partir de agora de um tzadik imenso, de um grande sábio que nos deixou há 7 anos atrás desse mundo, porém deixou toda a brahá dele, todas as bênçãos dele, todas as orientações dele para os seus alunos antes de falecer. Ele deixou nesse mundo físico. A gente sabe que está escrito na nossa Guemará, que nossos livros sagrados, que quando um tzadik falece, ele mechaper alam Israel. Ele traz o quê? Ele traz uma expiação para aquela geração. Porque os tzadikim, eles têm com o que pagar. Eles têm como realmente expiar a geração. Eles têm muitos méritos para isso. Então, a gente sempre pede para Hashem em mérito dos tzadikim. Muita gente acha que quando a gente pede mérito dos tzadikim, a gente está conectado a algum tipo, talvez, de idolatria. Pessoal, de forma nenhuma. A visão judaica é zero idolatria. Agora, uma coisa é idolatria, outra coisa é você enaltecer atitudes bonitas que foram feitas por um ser humano e você querer seguir elas. Acabou. Você não reza para ela, tá certo? Você não pede para ele cura, você não pede nada. Você simplesmente sabe que aquele tzadik foi grande naquela geração, ele marcou aquela geração. Poucos são os tzadikim, poucos são os sábios que realmente conseguem vibrar uma geração inteira, como fez esse tzadik que a gente vai falar hoje, né? Rav Moderei, ao nome do Baba Sali. Então, é simplesmente, pessoal, o fato da gente seguir os passos de uma pessoa grande. Acabou. Só isso. Não é se curvar para nada, não é rezar para o tzadik, nada disso, pessoal. Tá bom? O Rav Moderei foi um grande aluno do Baba Sali, um grande aluno desse cabalista Baba Sali. Obrigado, pessoal. Hoje não tem chá em casa, então hoje vai ser leite com Nescau mesmo, que é minha preferência, na verdade. Mas chá normalmente fica mais chique numa aula. Mas hoje, como não tem chá, eu parti mesmo pro amor desde a infância, que é o leitinho com Nescau. Galera, muito obrigado pela minha esposa por esse leitinho maravilhoso. Pessoal, vamos lá, galera. O Rav Moderei, a gente precisa falar muita coisa sobre ele. E se Deus quiser, vai dar tempo, a gente vai conseguir. O Rav Moderei, ele foi um tzadik que ele nasceu em 1929. Ele nasceu em 1929. Obrigado aí a Hashem pelas 200 pessoas ao vivo. Ele nasceu em 1929. 3 de março de 1929 estava nascendo um diamante no povo judeu. O Rav Moderei, ele foi uma pessoa que veio com a sua família veio oriunda do Iraque, judeus do Iraque, que Iraque não é nada mais nada menos do que a Babilônia, né? Mas depois foi chamado pelos ingleses de Iraque. O Iraque era a Babilônia e o Rav Moderei, ele era da família de uma grande elite de comerciantes de judeus sefaradim, né? Judeus conectados aos países do Oriente. Hoje em dia esse é o costume, que é sefaradim, na verdade, é o judeu Portugal e Espanha. Mas hoje em dia agregou o costume aos judeus de países do Oriente Médio e alguns da África. Pessoal, então, o Rav Moderei veio dessa família do Iraque. Como é que era a família dele? O pai dele se chamava Rav Salman Elial e a mãe dele se chamava Mazal. E eles moravam no Iraque. E os pais do Rav Moderei sofriam grande influência e pressão para serem comerciantes. Berta, tá correto aí a transmissão? Quem está dizendo que parou? Hã? Olhando agorinha. Eu acho que aí está bem atrasado ainda. Tá atrasado, mas tá. Bom, pessoal, então o Rav Moderei, ele veio de uma família do Iraque. A família dele do Iraque, o pai dele, quando era jovem, o pai do Rav Moderei, quando era jovem, recebeu uma pressão absurda da família para estudar numa universidade na Inglaterra. E ele não queria, ele queria seguir o caminho mais de Torá, estudar Torá. Quando a família pressionou demais ali para a Inglaterra, ele falou: calma, paz,
eu sei que a gente tem uma boa condição financeira, vocês querem que eu seja comerciante, mas pelo menos eu quero estudar um pouquinho de Torá numa yeshiva chamada Zelhar. Tem que tocar para dar foco. Chamar Zelhar, que é uma yeshiva no Iraque, onde o Ben Ishai, o grande tzadik chamado Rav Yosef Haim, ele era o grande cabalista tzadik sefaradi, dono dessa yeshiva. E aí o Salman, pai do Ram de Helial, foi estudar lá um tempinho e ficou maravilhado com o estudo de Torá, ficou maravilhado com tudo que ele presenciou, com tudo que ele viu. E ele começou a realmente se apaixonar pelo estudo judaico, ou seja, a fundo. O Ben Ishai, que é esse grande cabalista da Yeshiva do Iraque, viu no pai do Rav Mordechai Elial um grande sucesso e começou a ficar em cima dele para ele estudar Torá. E aí ele começou a amar cada vez mais os estudos, enfim, cresceu, virou um grande rabino no Iraque, virou um grande cabalista. O Ben Ishai falava que a alma do Rav Salman, que era pai do Rav Mordechai Elial, era uma das poucas almas na geração que tinham tanta sabedoria, tanto conhecimento. E aí, o que ele fez? Ele casou com a Mazal e veio para Israel. Quando ele veio para Israel, em 1929, nasceu esse tzadik que a gente está falando hoje, Rav Mordechai Elial. Ele nasceu na Cidade Velha, na Ira Atika, em hebraico Cidade Velha, né? Na Rova Ayodi, o quarto judaico, né? Da Cidade Velha. E lá, o Mordechai, esse grande tzadik, nasceu lá em 1929. Quando ele tinha 11 aninhos de idade, ele perdeu o pai. Veio a perder o pai, o Rav Salman Elial, ele ficou órfão. Isso foi muito difícil, como é difícil para qualquer criança quando perde o pai. E aí, o Rav Mordechai Elial foi crescendo, e ele era uma pessoa que amava o estudo de Torá como ninguém. O Rav Mordechai Elial amava decorar Mishnayot, que é o estudo da Torá oral, que são capítulos da Torá oral que foram passados oralmente para Moshe, direto de Hashem, e depois de profeta para profeta, tzadik para tzadik. E ele estudava pesadamente. Ele, desde pequenininho, a família dele era muito pobre na Cidade Velha judaica. E ele costumava pegar balinhas que ele inicialmente ganhava do pai e da mãe, enquanto inclusive o pai era vivo, e ele vendia. E com esse dinheiro, ele dava para os pais para ajudar no sustento da casa. Desde pequenininho. E o Rav Mordechai Elial, pessoal, desde pequenininho, ganhava a balinha dele, era muito pobre, e bala naquela época, do jeito que a pobreza era, muitas vezes era feito até de gergelim, doce, coisas bem caseiras. Ele podia usar para matar a fome. Ele, com fome, ele preferia vender para ajudar o sustento da família. E aí, ele no colégio era conhecido como um menino. Todo mundo naquela era bem pobre na Cidade Velha. Era uma época bem complicada, 1929. Épocas bem horrendas, na qual os islâmicos radicais já massacravam os judeus na então chamada na época Palestina, mas sempre, né, sabemos que foi Israel. E para acabar com essa farsa aí de que a árabe começou a se tornar violento, os muçulmanos religiosos radicais, só depois da independência de Israel. Isso é uma grande mentira, nunca mudou nada. Sempre foi um reprise, foi sempre uma repetição da história no Oriente Médio. Né? A minha família sofreu no Egito, muitos sofreram no Marrocos, enfim, é diverso o número de perseguições. Pessoal, e aí ele cresceu no colégio, que era Yeshiva. Ele era conhecido como uma pessoa coitada, porque além de ele ser pobre e chamativo por ser pobre, e a pobreza dele era chamativa, ele era órfão. E eram famosas histórias que desde pequenininho, quando alguém queria dividir os grupos da sala, com o maior carinho do mundo, quando ia chegar, por exemplo, o dia que as pessoas iam dar um presente para o pai, aí tinha que saber quem não tinha órfão de pai, para a criança não ficar humilhada. Então, que a direção do colégio da Yeshiva tinha que fazer toda aquela dança, né, para tentar fazer com que a criança não tivesse naquele dia, porque ela não tem pai. Enfim, é uma coisa, né, difícil até de imaginar como é que é feito isso aí. E aí, quando o Rav Mordechai Elial percebia que estavam fazendo isso, ele dizia: eu vou ficar normalmente
no trabalho de grupo, em fazer presente para meu pai. Aí o pessoal dizia, tudo bem, mas por que você está dizendo isso com tanto fervor, tanta confiança? Você sabe que seu papai já foi para o céu, já faleceu? Ele falou, meu pai é Hashem. E o meu pai está sempre comigo, então se eu tiver que fazer algum presente para ele, que eu vou fazer, e ninguém vai me tirar da sala e vai me chamar de órfão. E a gente sabe na Torá que tem 4 tipos de pessoas que Deus cuida mais do que todos os outros. E que se a gente mexer com esses 4, Hashem vai destruir os nossos 4, que eu já vou explicar. Quais são os 4? Como eu expliquei na aula sobre Sukkot, festa de Sukkot. Os 4 são convertido, todo não judeu que tem um mérito e alegria de se converter. Nós que já nascemos judeus temos que enaltecer essa pessoa convertida até não poder mais. Então, quem mexe com o convertido é uma das coisas que Hashem depois vai pegar de jeito a pessoa. Quem mexe com pessoas pobres, quem mexe com pessoas que são órfãos e quem mexe com pessoas que são viúvas. Essas 4 pessoas, Hashem pede para a gente tomar 10 vezes mais cuidado. Porque se a gente se meter com essas 4 e agir com qualquer nível de maldade, Deus ele vai acabar com a nossa família, que significa a nossa casa, nossa esposa, filhos e pertences. Ou seja, vai acabar com nossos 4 também, que são essas 4 coisas. Esposa, filhos, casa e todos os pertences. Ou seja, a gente aprende daqui que a gente tem uma mitzvah, um mandamento de amar duplamente essas 4 pessoas, que é o convertido, o órfão, o viúvo e a pessoa pobre. Daqui a gente aprende a sermos piedosos realmente, com amor no coração de verdade. Não amor no coração hoje, que é todo errado, todo invertido, todo falso moralista, tudo errado. Estou falando aqui de amor verdadeiro, o amor correto, onde realmente tem que se trilhar o amor. Pessoal, o Rama de Relião, ele fala, eu sei que meu pai físico morreu, mas meu pai é Hashem, ninguém vai me dizer que eu não tenho pai. Ele é uma pessoa que desde criança pequena, pessoal, geração passada ainda, criança pequena, desde os seus 6, 7 anos de idade, ele já pegava durante a noite um balde, água, gelo, pegava os pés descalços, botava dentro do balde de água com gelo e ficava estudando Torá a noite inteira. Porque ele dizia que a noite foi feita para estudar e dormir. A gente já não precisava dormir nesse mundo não foi feito para perder tempo dormindo. Óbvio que ele é uma pessoa à parte, pessoal. A gente não tem que tentar seguir tudo que um tzadik segue, porque a gente não está no nível, que fique claro. Mas ele ficava desde criancinha. Que enquanto tem criança hoje em dia, 7 anos, que chora porque a mãe não deu o telefone para ela ficar tirando foto ou brincando. Estava o Ramo de Relião com 7 anos, pé dentro do balde com água e gelo, para afugentar o sono e assim estudar a Torá a noite inteira. Inclusive imitando um costume famoso do Rashi, que é um grande rabino de 1000 anos atrás, que foi o maior explicador de toda a Torá, chamado Rashi. Também tinha esse costume. O Rama de Relião, desde pequeno, ele era uma pessoa extremamente protetora, ele protegia qualquer pessoa que ele achava que não foi feita alguma coisa justa. E ele passou por uma injustiça quando criança que ele nunca esqueceu. Que foi uma vez, quando chegou um homem rico para ele, não sei se não parecia muito bondoso pela história, que ele, quando ele era pequeno, falou, olha, para cada Mishnah normalmente é um capítulo de 4 linhas, uma estrofe de 4 ou 5 linhas, cada Mishnah da Torá oral, que você falar de cor, eu te dou uma bala. E ele falava dezenas, mas às vezes ele errava uma e esse homem rico não dava nada, cortava todo o prêmio. Aí uma vez ele chorou muito, além de ser órfão, e aí veio um rabino grande que viu a situação, foi falar com esse homem rico, deu um esporro nele, brilhante, e falou, você não sabe quem é essa alma, você está brincando com fogo, porque mesmo quando a alma de um tzadik ainda está no corpo de uma criança, ele já é uma alma muito especial, então toma cuidado. E desde aquela época as pessoas viam nele um grande ser humano, em todos os sentidos. As pessoas gostavam de brincar e ele pedia para, por favor, estudar mais Torá. Ou seja, a esse nível de amor que ele tinha a Hashem. Pessoal,
Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E na Kamata Mediná, no levante, né, do Estado de Israel, votado em 47, quando foi votado na ONU, a gente sabe que teve um grande problema, os palestinos não aceitaram a partilha e partiram para a guerra, em 47 para 48, quando foi dada a independência do Estado de Israel em 48. Então, estava complicado de levantar a independência. E quem estava aqui eram os britânicos, os ingleses, que tomavam conta de quase todo o Oriente Médio, eles que delinharam de novo o Oriente Médio, dando nome a cada país, e também fizeram assim com Israel. O Rama de Hillel, quando era jovem, participava de um grupo, da qual ele, ao máximo, ia contra ideias laicas em Israel, e ele, ao máximo, protestava a favor de um Estado de Israel com mais Torá. Já que, obviamente, né, toda pessoa que tenha olhos na cabeça e uma cabeça acima do pescoço e pensa, ele sabe que o único lugar judaico que nós temos no mundo é Israel. Se você for falar o número de países islâmicos do mundo, hoje em dia são em média 57 países muçulmanos. Se você for falar agora países que têm maioria cristã ou têm uma identidade cristã, são mais de 100. E quando você fala um estado ou um lugarzinho na terra, que não é nem um país grande, é menor que o estado de Sergipe do Brasil, chamado Israel, que é o único lugar do mundo que tem algum teor judaico, é Israel. Então, se nós fizermos daqui uma visão laica sem Torá, então esse é um suicídio do povo judeu, né? Não faz sentido nenhum. Pessoal, o Rama de Hillel era muito forte nessa ideia. Ele foi preso pelo mandato britânico por tentar forçar a barra em protestos e em ideias de colocar o judaísmo forte. Ele ficou preso por 10 meses. Ele era novinho. Ele nasceu em 29, tá certo? E em 48, acho que foi 47 que ele foi preso, se eu não me engano, pessoal. Então, mais ou menos quando ele tinha 18 anos, e foi quando ele foi preso. E aí, quando ele foi preso, ele já era um grande rabino, porque com 17 anos de idade, ele já tinha terminado de estudar uma vez toda a Torá. Todo o Rumash, todo o Tanar, que são todos os profetas, com explicação. Toda a Mishnah, toda a Gemara, que são mais de 60 tratados, toda a parte de Alahá, 17 anos de idade. Quando ele foi preso com, em média, 17 anos de idade, ele, inclusive, mostrava sabedoria para os islâmicos que estavam presos na mesma cela. Antigamente não se separava na cela judeus e muçulmanos. Hoje em dia se separa, porque senão os muçulmanos, muitas vezes radicais, vão tentar fazer alguma maldade ali dentro da cela. E aí, naquela época era junto. E os próprios islâmicos tinham medo do Rama de Hillel por ver a sabedoria dele. De até mesmo quando eles falavam do islamismo deles alguma coisa, o Rama de Hillel falava, não faz sentido, por causa disso. E os muçulmanos ficavam, caramba, tá quebrando a nossa religião, e viam que o cara era muito grande em sabedoria, preferiam não se meter com ele, para acabar as pessoas não despertando uma curiosidade com o que o Rama de Hillel acha sobre o islamismo. O Rama de Hillel cresceu. Ele, com 24 anos de idade, casou. Já era o juiz mais novo do Estado de Israel. Um grande juiz. Pessoal, não é só que ele foi considerado juiz. Ele era juiz nos grandes tribunais rabínicos que resolviam as situações mais absurdas. De roubo de herança, de homem que não quer dar o divórcio, de mulher que traiu, mas está difícil de provar, porque tem que saber se câmera vale como testemunha, e se vale como testemunha, que nível de testemunha vale. Pessoal, todos os tipos de situações. Depois, pela grandeza dele, com 24 anos, já casado com uma mulher chamada Tzvia, pediram para ele vir para Jerusalém, e lá ele foi um dos maiores juízes do grande tribunal rabínico de Jerusalém. Em seguida, em 1983, né, não é muito em seguida, estamos pulando um pouco, ele foi chamado para participar de uma votação para ser rabino-chefe de Israel. Coisa que ele já estava empurrando com a barriga há muito tempo, porque a Torá fala para a gente que a gente tem lisinot et harabanut, odiar a posição alta. Todo mundo, quando sabe que tem uma posição importante, ele precisa exercê-la. Como Moisés, mesmo que ele empurrou um pouco, né? Não com a barriga. Empurrar com a barriga parece que está desprezando. Não é isso que eu quero dizer. Mas quando a pessoa está querendo empurrar um pouco a responsabilidade, porque ele não quer estar numa posição de alguém muito grande. Mas a gente sabe que no final das contas, quando a pessoa vê que ele vai. Até porque, pessoal, alguém tem que participar da liderança.
seja política, rabínica, por mais que a Torá diga que a gente tem que procurar odiar uma posição alta, alguém ou algumas pessoas vão precisar fazer o trabalho. E o Rama de Hillel sempre empurrou esse trabalho, porque ele não queria ter essa posição. A humildade dele era de outro mundo. Pessoal, de outro mundo mesmo. Eu vivenciei aqui em Israel enquanto ele estava vivo, e é possível ver as histórias dele, que saem nos jornais, as aulas dele ao vivo, a humildade dele. E aí, o Baba Sali, que era um dos principais rabinos dele, vamos explicar como isso aconteceu, chegou para o Rama de Hillel, chamou ele em casa, falou: Rama de Hillel, você já foi escolhido lá nos céus para ser o rabino-chefe de Israel, então não tem como você voltar atrás, vamos embora, vai lá e aceita essa indicação. Lembrando que a história do Baba Sali eu tenho aqui no meu canal, com 2 aulas que eu tenho no canal do YouTube sobre Tzadikim. Uma aula eu tenho sobre o Rebbe Nachman, da vida toda dele, e uma sobre o Baba Sali, e agora sobre a terceira aula de Tzadikim, sobre o Rav Mordechai Eliyahu. Vai lá e assiste todas, pessoal, que são muito boas. Pessoal, o Rama de Hillel, ele ouviu o Baba Sali, ouviu o rabino dele, que falou que nos céus já escolheram como rabino-chefe de Israel, e ele aceitou, e obviamente ele foi votado, indicado, e foi escolhido para ser o rabino-chefe. Em Israel, você tem 2 rabinos-chefes de Israel. Um rabino-chefe de Israel, Sefaradi, que normalmente está conectado, de origem, Portugal e Espanha, mas hoje em dia é mais visto como, inclusive até marroquino, até yemenita às vezes entra, e principalmente países do Oriente Médio, e um rabino-chefe Ashkenazi, que pegava praticamente a Europa toda. Tá certo, pessoal? Então você tinha um rabino-chefe de Israel, de cada costume. O Ashkenazi normalmente fica 4 anos no posto, o Sefaradi fica 10 anos no posto, e no Sefaradi, nesse ponto, é muito mais enaltecido a ideia de rabino-chefe de Israel. Por que eu digo isso? Porque depois de ele acabar o posto dele, depois que acabou o trabalho dele de rabino-chefe, ele continua sendo chamado de rabino-chefe até morrer. Ou seja, ele nunca mais deixa de ser rabino-chefe, ele sempre usa roupas especiais, tá certo? Por exemplo, olha a foto dele. Esse aqui é o Rama de Hillel. Eu tenho uma foto aqui também na minha sala, depois eu pedi para minha esposa pegar, para mostrar para vocês. Ele usava uma túnica, da qual a roupa era feita de prata, porque o rabino-chefe de Israel tinha que escolher. Ou a túnica dele tinha uma roupa feita de ouro ou de prata. Ouro está ligado a reinado e é um pouco mais severo. Como o Rama de Hillel seguia a Kabbalah, ele queria prata, porque a prata está ligada à piedade e ele considerava melhor. Pessoal, essa é a foto para deixar qualquer um cego, no bom sentido. Esses são 2 gigantes, né? 2 gladiadores, numa linguagem mais moderna, guerreiros do povo judeu. Esse daqui, de túnica azul, de boina azul, é o Rav Mordechai Eliyahu, que a gente está contando a história hoje. E esse aqui é o Rav Ovadia Yosef, que é óbvio que nós vamos falar em breve uma aula sobre ele, que foi o maior rabino em questão de leis, o maior líder em questão de ideologia, enfim, estava conectado com tudo, que é o Rav Ovadia Yosef, que inclusive estudou na mesma yeshiva que o Rama de Hillel. Só que o Rav Ovadia Yosef tem 9 anos a mais do que o Rama de Hillel, então isso na yeshiva já significava muito. Igual na época do colégio, você deve lembrar, que quando você tinha o teu colega de uma série a menos que a sua, ele já era para você um pirralho. Que dirá 9 anos a menos era a diferença entre um e outro. Depois que cresceram, ficaram idosos, pareciam-se do mesmo nível, já que a gente, quando está mais embaixo, não consegue saber lá em cima qual é o nível de cada um. Aproveitando para falar a ideia do quadro. Muita gente, pessoal, que larga religiões de idolatria, e graças a Deus o fazem, me perguntam se é proibido ter quadros de sábios em casa. Não só não é proibido, como é considerado bom. Considerado bom por quem? Pela maior parte dos cabalistas, que consideram um bom conselho a gente olhar para sábios e querer seguir os passos dele. Só que por muitas pessoas saírem do cristianismo, seja evangélico ou católico, ou qualquer espírita, qualquer religião idólatra, a pessoa fica com muito medo, muito receosa de fazer idolatria. E ela faz muito bem em ter esse medo. Mas às vezes por esse medo, ela acaba também se rechaçando de coisas que não têm a ver com o judaísmo. Por exemplo, achar que ter um quadro de um sábio é idolatria. Não. Ter um quadro de um sábio, olhar para o rosto de um sábio e falar, poxa,
Eu quero, quando crescer, ser igual a ele. Quero seguir os passos dele, seguir os conselhos dele no livro. Eu gosto de olhar para um tzadik e ficar imaginando como eu queria ser melhor na minha vida. Isso não tem nada a ver com idolatria. Nenhuma ligação. Idolatria, se eu rezasse para alguém, isso que é proibido pela Torá, tá certo? A mesma coisa é acender uma vela. Acendimento da vela é muito mais uma demonstração de respeito. Quando você acende uma vela para alguém que já faleceu, é porque o fogo da vela está ligado à alma. Então você pede para Hashem para enaltecer a alma desse sábio. Se fosse idolatria, a gente não ia achar que um sábio precisaria de uma vela, porque ele já é como se fosse um Deus, Deus me livre. Então, óbvio que não é isso. A ideia de acender uma vela para um sábio ou para um ente querido é para elevar a alma dele. Tá certo? Somente isso, pessoal. Nada mais. Eu entendo quem tem uma dificuldade de aceitar isso, porque é uma questão emocional de ter vivido uma idolatria, então está receoso hoje em dia que tudo é idolatria. Mas não é assim. Também a gente não pode somente se levar pelo receio emocional. Tá certo, pessoal? Racionalmente, estou dizendo para vocês com todas as garantias do mundo que ter quadros de sábios em casa não é idolatria nenhuma, a não ser que a pessoa perca a linha e começa a fazer besteira. Aí é óbvio que vai entrar em idolatria, sendo que ele tenha quadro ou não. Vai depender de quadro. O Rama de Helial, quando ele estudou na própria cidade velha onde ele nasceu, na yeshiva famosa chamada Porat Yosef, que ela era muito mantida financeiramente pelo Safra, que são judeus do Banco Safra, judeus que vieram, inclusive, da Síria. E esses judeus, que eram ricos no Brasil, né, e em alguns lugares do mundo até hoje são, eles mantinham os judeus de Israel, que eram extremamente pobres, para eles terem livro para comprar e aonde sentar para estudar a Torá. O que aconteceu? Pessoal, obrigado aí, Hashem, pelas 300 pessoas ao vivo, graças a Deus, 301. Obrigado, Hashem. Pessoal, o Rama de Helial, quando estava na Yeshiva, ele estudou em Porat Yosef, é uma Yeshiva que hoje em dia, ela continua existindo, bota aí na internet, você vai achar, ela fica de frente para o Kotel. Quer dizer, não exatamente de frente, ele fica na diagonal do Kotel, na diagonal. É uma Yeshiva maravilhosa hoje em dia, antigamente era muito pobre mesmo, e ela era, na época, orientada, né, conduzida pelo Rav Ezra Atia, que quem estuda muito a Torá, estuda muito os sábios. Tentando reconectar. Exato, está sendo reconectar. Quem conhece, pessoal, o Rav Ezra Atia foi um grande Rosh Yeshiva, parece que voltou aqui, um grande Rosh Yeshiva sefaradi, que ele é muito trazido em livros de lei judaica, parece que voltou. Diminuiu, deve ter travado. Sim, tá voltando. Mas voltou. E aí, pessoal, é um grande Rabbi sefaradi. O Rama de Helial, quando ele estudava na Yeshiva, todo mundo queria saber a opinião do Rama de Helial para qualquer assunto alárrico. Alárrico é assunto de lei judaica. De novo. E não só do assunto de lei judaica, como qualquer assunto. A ponto, pessoal, a ponto que o Rosh Yeshiva, o próprio Rabino, ele dizia, primeiro, antes de concluir algum estudo, eu quero saber qual que é, desceu muito, qual que é a opinião do Rama de Helial. Eu acho que o próprio cabo está atrapalhando, sabia? Deixa eu tirar o cabo. Você acha? Para o YouTube faz bem, porque infelizmente estamos tendo aqui, deu uma travada. Vamos ver, está aberto agora se volta. Dá um foco nele, no toque. Mas aí caiu não? Então tira a ligação. Recusa a ligação. Pessoal, acho que também tem alguém ligando pelo WhatsApp. Voltou ali, ó. Agora vamos ver se... Pessoal, mil desculpas. Galera... Ai, fala na transmissão. Tá pedindo pra publicar ou excluir. E agora? Tá bom, publica e bota outro. Não tem problema nenhum. Você continua? Tudo é pro bem, tá ótimo. Sim. Pessoal do YouTube, peço aqui, tentar 60 segundos aqui resolver. Publico, então? Publica e abre outro. Que a gente vai publicar esse vídeo no Facebook e começar um outro, tá bom? Peço desculpas aí ao pessoal que está esperando isso aí. De novo. A vida... A vida do Rav Mordechai Elial. Só escreve isso. Depois a gente edita e aumenta, tá bom? Bota só isso, publica. A gente vai começar agora. Eu ansioso aqui com leite com Nescau. Tô brincando, pessoal. Tô mais ansioso aqui pra gente voltar ao ar 100%.
Vamos lá. Conseguiu? Publicou já? Legal. Bom, pessoal, a esposa está publicando um novo vídeo no Facebook, tá bom? Pra gente começar de novo. Peço desculpas aí de verdade, de coração, a quem tá tendo que esperar. E com a ajuda de Hashem, vou procurar algumas soluções para poder ter uma transmissão ao vivo melhor, que seja mais forte e com menos com esse tipo de problema. Se Deus quiser, vai dar certo, tá bom? Ué, voltou? Tá a própria aula? Ou não? Não, tá começando outra. Já começou? Sim. Bom, pessoal, começamos aí de volta no Facebook. Galera do YouTube, temos quase 200 pessoas. Pelo visto, a maioria esmagadora migrou para lá. Temos 2 pessoas no Facebook. Baruch Hashem, 2 diamantes escutando Torá. Quem tá ao vivo, fala amém. E faz o lehaim comigo, hein? Prepara a sua bebida aí e toma comigo. Se é que você já não tá tomando antes de mim, hein? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyad v'ayom. Só leitinho com Nescau, realmente é tudo de bom. Galera, vamos lá. Você fica até mais empolgado, né? Mais feliz. Pessoal, vamos lá. O Rabbi Hillel cresceu. Não queria ser Rabino-chefe de Israel. Teve que receber aí essa responsabilidade pesada sobre ele. 10 anos sendo Rabino-chefe de Israel. Ajudou o povo judeu até não poder mais. Viajou por todos os lugares do mundo. E aí entra a história de milagres que eu quero começar a falar. Já que ele talvez foi o autor do maior número de milagres dessa geração e da passada, tá bom? Ou entre os top 5, entre os 5 aí, talvez Sariquim tiveram mais milagres que a gente viu na nossa geração. Pessoal, o Rabbi Hillel era famoso por milagres em todos os detalhes. Todos. Por exemplo, está escrito na Torá. Berta, acho que tem alguém ligando de novo. Está escrito na Torá que quando uma pessoa ela é preocupada com kashrut, com as leis de kasher, Berta, com leis de kasher, está escrito que Deus não deixa aquela pessoa cair em nenhum problema de kasher. E uma vez o Rabbi Hillel estava tomando um chá, um copo parecido com esse, e na aula, estranhamente, ele estava derrubando o copo toda hora. E aí, botava um copinho de volta, ele pedia desculpa. De novo ele estava lá, antes dele tomar o primeiro gole, pum, derrubava de novo o chá. E assim acontecia, pessoal, algumas vezes. Até que chegaram para o Rabbi Hillel, terceira vez caiu. E o Rabbi Hillel falou, tem alguma coisa estranha, deem uma olhada na água, porque a água que estão usando para o chá tem algum problema. Aí ele foi olhar, só falou, Rav, só água do chá, e não tinha problema nenhum. Depois descobriu que tinham colocado coisas que não eram kasher, pessoas que estavam trabalhando em obra na sinagoga, estavam usando água fervendo, dessa boiler de água quente, estavam usando para cozinhar, coisa que não era kasher, e Hashem não estava deixando ele tomar aquele chá. Isso ainda não é nada, pessoal, isso aqui eu só estou começando, para a gente não cair da cadeira daqui a pouco, então eu estou começando leve. O Rabbi Hillel era uma pessoa tão amada nos céus, que uma vez o Baba Sali chegou para ele e falou, vem rápido numa festa na minha casa, que a gente vai falar muita Torá, ouvir muita música. O Rabbi Hillel falou, mas eu estou em luto pelo um familiar meu, eu não posso. Né? Durante um ano, se você está em luto pelos principais entes queridos, você não pode ir para uma festa durante um ano. O Baba Sali falou, vem mesmo assim. O Rabbi Hillel não entendeu nada, foram enviados levar ele, quase que à força ele foi. Ele foi na casa do Rabbi Hillel, do Baba Sali, e o Baba Sali não queria deixar ele embora. E toda hora que o Rabbi Hillel dizia, mas Rav, eu já estou ouvindo música, eu não posso, eu estou aqui de luto. O Baba Sali falou, fica tranquilo. Quando passava um tempo, pessoas começaram a ligar, perguntar para o Rabbi Hillel se estava tudo bem. Por quê? Porque tinha alguém que tinha sido julgado pelo juiz Rabbi Hillel no tribunal rabínico, não tinha gostado do veredito e estava querendo ir lá para matar o Rabbi Hillel. E nessa hora ele estava na casa do Baba Sali. E o Baba Sali falou, viu que você me escutou? Lá nos céus amam muito você, então você está sempre sendo protegido. O Rabbi Hillel era famoso que quando ele foi um grande rabino em Beersheba, uma cidade aqui perto do deserto, ele morava até de favor. Quando ele estudava num quarto em Beersheba, é um lugar muito quente, sabido que aqui em Israel é muito quente. E é cheio de mosquito no verão, lotado. Só que tinha uma coisa estranha, quando o Rabbi Hillel sentava para estudar a Torá,
nenhum mosquito, nada, absolutamente nada atrapalhava ele. E sempre que as pessoas chegavam e começaram a se tornar público, que em qualquer lugar da própria casa, lotados de mosquitos, onde o Rav Derliel sentava, os mosquitos saíam e ficava tudo limpo, tudo maravilhoso. Ele estudava a Torá com grande santidade. Quando as pessoas começou a se tornar público isso, as pessoas começaram a ver o Rav Derliel baixinho, pedindo para Deus para deixar os mosquitos ficarem perto dele, para assim as pessoas não ficarem achando que ele é alguém especial. E assim acontecia. O Rav Derliel, muitas vezes, para aumentar o nível agora, quando estava chovendo, quando ele saía de casa, parava a chuva. E é normal ver isso. Muita gente que acompanhava o Rav Derliel em casa, ou para qualquer lugar, via que quando ele estava na chuva saindo de casa, parava de chover. Até que as pessoas começaram a ficar, caramba, para onde o Rav Derliel vai e para de chover durante a chuva? Quer dizer, Hashem está protegendo ele tudo. Aí o Rav Derliel, muitas vezes viam ele chorando, dizendo a Hashem, por favor, não faz parar de chover por causa de mim. E mas mesmo assim, ficava parada a chuva. Por que isso acontecia? Está escrito que Hashem, ele ama toda a humanidade. Ele ama muito o povo judeu. Mas tem certas pessoas que Hashem ama de forma mais especial. Que são os tzadikim. São aquelas pessoas que dão todo o coração dela por Hashem. São aquelas pessoas que fazem de tudo para ser uma pessoa completa, boa, trabalhada, correta e elevada. Então, o Rav Derliel dizia, Hashem, a gente sabe que a gente todo Yom Kippur faz uma reza, lembrando que o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, fazia na época do templo, que ele pedia para Hashem, não escute a reza de ninguém no inverno, na hora que está caindo a chuva, pedindo para parar de chover. Porque se cada pessoa durante o inverno não quiser que caia chuva e não cair por causa dela, não vai ter chuva durante o inverno. Vai ser um grande problema. Então, o Rav Derliel é uma pessoa extremamente humilde. Quando vinha alguém conversar com o Rav Derliel perguntando as coisas mais óbvias do mundo, Rav, o meu tzitzit está kasher? Praticamente qualquer religioso que estuda um pouco já sabe se está kasher. E o Rav Derliel parava, pedia uma cadeira, olhava o tzitzit da pessoa e falava, está super kasher, e a pessoa saía toda feliz. Era famoso também quando as pessoas tentavam fazer a mitzvah de dar bom dia para o Rav Derliel antes do Rav Derliel responder, porque é uma mitzvah leakdim shalom lahavero. Em português, é uma mitzvah você falar oi, né? Esqueci eu falar em português isso aí, mas quando você quer falar oi para uma pessoa, antes dela falar com você, é uma mitzvah, porque você está se precipitando para falar um oi, um shalom para a pessoa. E aí tinha uma pessoa que chegou e falou, quer saber, eu desafio o Rav Derliel, eu vou chegar em qualquer situação e vou conseguir dar bom dia antes dele. E o Rav Derliel é sabido que ele é um grande cabalista, uma pessoa sensitiva a nível absurdo. Pessoal, eu não cheguei ainda nem no começo das histórias de milagre. E aí, o pessoal chegava para ele e queria dar bom dia, o Rav Derliel antes falava para o pessoal bom dia. Aí o cara chegou e falou, quer saber, vou pegar na hora que o Rav Derliel estiver respondendo para alguém após a reza da manhã, ele não vai ter como dizer antes. E o Rav Derliel olhar para o lado, antes, bom dia. O cara chegou a querer de brincadeira, falar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar de manhã, por trás, escondido. O Rav Derliel virava, bom dia. O Rav Derliel só não falava bom dia para as pessoas que ainda não tinham feito a reza de Shaharit. A gente sabe que tem uma proibição na Torá, não na Torá rabínica, de falar bom dia um para o outro antes de ter rezado a reza da manhã. Porque primeiro a gente tem que enaltecer o nome de Hashem e depois falar bom dia para os outros. Só que o Rav Derliel é impressionante que todo mundo dizia que ele sabia quando uma pessoa já tinha rezado ou não. Se uma pessoa já tinha rezado, ele dizia para a pessoa bom dia. No dia seguinte, para a mesma pessoa, ele só fazia com a mão, como avisando para a pessoa, eu sei que você ainda não rezou. E assim as pessoas iam vendo a grandeza dele. O Rav Derliel, até na televisão, tentaram pregar peça com ele, porque diziam que o Rav Derliel é uma pessoa extremamente paciente. Extremamente paciente. Então, uma pessoa chegou e falou, quer saber? Na televisão, olha que falta de respeito,
ligaram 2h30 da manhã para a casa do Rav Derlial, enquanto ele estava deitado, para fazer uma pergunta simples, só para deixar ele nervoso. E aí na televisão ligaram umas 2h30 da manhã para ele, gravaram isso para mostrar depois em programa, e o Rav Derlial levantou de madrugada, atendeu o telefone, falou olá, oi, tudo bem? Aí a pessoa no telefone de propósito falava toda assim, de qualquer jeito, para desprezar. Você é rabino, né? Então eu queria saber em qual situação a gente lava as mãos, faz Netilat Yadayim. Aí o Rav Derlial dizia, não tem problema, eu só tenho que lavar minhas mãos porque eu acabei de levantar. Voltou e ficou mais de 1 hora explicando tudo sobre Netilat Yadayim, até que as pessoas da televisão não estavam mais aguentando, porque não era esse o objetivo é deixar ele nervoso, e pediram para, por favor, ele desligar, porque não estavam conseguindo deixar o Rav Derlial nervoso. O Rav Derlial, ele não era só um líder físico, como um líder espiritual e muito em Kabbalah. Por mais que ele era um grande cabalista, tá certo? Que às vezes, talvez uma vez na vida ou outra, viram ele com algum livro de Kabbalah, ele costumava leaster et atzmo. Ele costumava se ocultar, fazer ao máximo de uma forma que ele realmente não parecia que não sabia nada. Não sabia muita Torá, não sabia muita Kabbalah. Ele fazia isso sempre. Era famoso que quando a esposa dele vinha conversar com o próprio marido, chegava na sala e viu que o Rav Derlial estava com um livro aberto e tinha um outro livro aberto do lado, só que ninguém do lado do Rav Derlial, e o Rav Derlial conversando com essa pessoa, que na verdade não era pessoa, não tinha ninguém. E aí quando a esposa se aproximava, o Rav Derlial fechava os livros e fingia que nada estava acontecendo. Até que depois descobriram que muitos sadiquim, muitos sábios já falecidos, desciam do mundo espiritual para estudar a Torá com o Rav Derlial, e já que são sábios, não são considerados falar com o morto, não entra nessa proibição, claramente como a Kabbalah explica, que quando sábios da Torá falecem, não são considerados mortos, são considerados mais vivos ainda, mais depois da morte do que durante a própria vida. E o Rav Derlial, vagarosamente, as histórias iam aumentando, histórias com presidentes, histórias com pessoas que ele não estavam nem aí. Teve uma história que saiu num dos livros, porque eu vou falar para vocês uma coisa antes. Antes do Rav Derlial morrer, toda a história de milagre que acontecia com ele, ele falava para as pessoas que viram, não conta, eu não permito ninguém contar, só depois que eu morrer. Porque enquanto eu estiver vivo, isso pode acabar trazendo para mim algum tipo de orgulho, prepotência. Mas depois que eu morrer, não existe mais prepotência para o morto. Então aí vocês podem contar à vontade, porque inclusive vai ser como palavra de Torá. E assim foi. Quando o Rav Derlial morreu, rapidinho saíram 4 livros somente de histórias de milagres, de testemunhas seríssimas que viram. Ou seja, se tivesse testemunha séria, era colocado no livro. Porque quem fez o livro foi o filho dele, o Rav Shmuel Eliel, que hoje é rabino-chefe da cidade de Tzfat, grande cidade conectada a Kabbalah no norte de Israel. Ele que escreveu, fez o livro. E ele dizia, se não tivesse testemunhas extremamente sérias, ou em quantidade, a gente não colocava a história. E assim foi feito com o Rav Derlial, e mais de 4.500 histórias foram liberadas depois que ele morreu. Imagina, 4.500 histórias, uma mais pesada que a outra. Uma de pessoas que diziam que em vida sonhavam com o Rav Derlial, e ele no sonho dizia exatamente o que a pessoa tinha que fazer na vida, como resolver cada problema. Ou quando viam pessoas que eram mudas, pessoas que não sabiam falar, não tinham fala, e vinham acompanhado de alguém que falava, pedia uma bênção, o Rav Derlial só botava o dedo na língua e falava a frase antes da Amidá, que é Adonai Sefatai Tiftar, o Fia Gitei la terra, Hashem, abre minha boca para que assim eu possa enaltecer você. E a pessoa começava a falar histórias de milagres até não poder mais. Não só que o Rav Derlial, a ele era revelado tzadikim que já tinham falecido, não só isso, como 2 grandes diamantes do povo judeu, talvez os 2 maiores tzadikim, consideravam o Rav Derlial o mais próximo deles. Um era o Baba Sali, que considerava o Rav Derlial o mais próximo dele, e o segundo, que muita gente não sabe, era o Rebbe de Lubavitch, que faleceu em 1994, e essa história é pouquíssimo contada, por alguns motivos que todo mundo respeita, mas enfim. O Rebbe de Lubavitch, grande tzadik, ele no mesmo ano, 1994, de falecer, ele alguns meses antes de morrer, ele ligou para o Rav Derlial, tem essa história num desses livros,
tá certo? Contado pelo braço direito do Rav Mordechai Eliyahu, Rav Zarfani, que o Rebbe de Lubavitch, no próprio ano que ele morreu, ligou para o Rav Mordechai Eliyahu alguns meses antes de morrer e falou: Rav Mordechai Eliyahu, eu daqui a 3 meses vou morrer, e vai ser por volta das 7h da manhã, depois da reza da manhã, em Nova York. E eu quero que só você encoste em mim depois de eu morrer, para fazer a Tahará, que é a purificação do corpo para eu ser enterrado. Só você, Rav Mordechai Eliyahu, pode encostar em mim. Pessoal, essa história que vocês estão ouvindo, talvez em primeira mão, que pouquíssima gente sabe. Porque pouca gente fala sobre a morte do Rebbe de Lubavitch, porque muita gente, por amor e respeito, não gosta de falar da morte do Rebbe de Lubavitch, o que eu respeito e entendo, mas todos sadiquim, todos sábios nasceram, viveram e morreram, o Rebbe de Lubavitch também. Pessoal, e aí o Rebbe de Lubavitch fez isso, o Rav Mordechai Eliyahu, 3 meses depois, falou que tinha que viajar para os Estados Unidos. E todo mundo sabia que o Rav Mordechai Eliyahu não gostava de sair de Israel, inclusive, bom vocês saberem, que ele não bebia água fora de Israel. A água ele só bebia de Israel, ele só comia comida feita de Israel, porque ele falava que a santidade de Israel, uma coisa que é sabida por todo mundo, mas ele é o que realmente é o que mais cuidava disso de toda a geração. Ele não tinha nada que ele botava na boca dele que não era de Israel, que não tinha santidade da Terra Santa. E aí ele foi para Nova York, chegou lá, não sei se foi 6 da manhã, e aí morreu o Rebbe de Lubavitch, 1h30 depois. Ele fingiu que, tipo, uau, coincidência. Quando chegou lá, todo mundo de dentro, que eram os mais próximos, já sabiam que só o Rav Mordechai Eliyahu podia encostar no Rebbe de Lubavitch. Pessoal, quer mais? Quer mais depois dessa? O Rebbe de Lubavitch, que foi um dos rabinos que via de um canto do mundo até o outro, um grande líder da geração, dizer que só o Rav Mordechai Eliyahu pode encostar nele. Se vocês virem no YouTube, vocês vão ver que os encontros mais longos que o Rebbe de Lubavitch já teve foi com o Rav Mordechai Eliyahu. O Rebbe de Lubavitch, por ser um Rebbe muito enaltecido, não é costume do Rebbe levantar e acompanhar a pessoa até a porta. Não por soberba, porque os alunos não deixavam, era um costume de não deixar o seu Rebbe acompanhar todo mundo até a porta. Mas quando o Rav Mordechai Eliyahu foi no Rebbe de Lubavitch, está cheio de vídeos no YouTube, o Rebbe de Lubavitch, junto com o Rav Mordechai Eliyahu, começou a fazer vereditos como juízes, dizendo: Mashiach tem que chegar, tal coisa boa tem que acontecer, e só mandando bala. E o Rebbe de Lubavitch levou o Rav Mordechai Eliyahu não só até a porta, como até o carro, como se fosse um considerando o outro o seu rabino. Essa é a verdade, um considerando o outro o seu rabino. O Baba Sali fez a mesma coisa. Ligou para o Rav Mordechai Eliyahu um pouco antes de morrer e falou: eu vou morrer tal hora, dia tal, hora tal, minuto tal. Só você, Rav Mordechai Eliyahu, pode encostar no meu corpo Baba Sali. E assim aconteceu. O único que pôde encostar no corpo do Baba Sali foi o Rav Mordechai Eliyahu. Quem trouxe o tzadik chamado Maran Ahridá, da família Azulay, em 1960, foi o Rav Mordechai Eliyahu, que trouxe o corpo dele para ser enterrado em Israel. E quando o Rav Mordechai Eliyahu veio a falecer, ele ficou enterrado no lado do Maran Ahridá, desse grande cabalista, no Har HaMenuhot, hoje num grande cemitério, onde tem muitos sadiquim, logo na saída, perto da saída de Jerusalém. No túmulo do Rav Mordechai Eliyahu foi feito, a tumba foi feita de 4 tipos de pedra, das 4 cidades sagradas de Israel, da cidade de Tzfat, da cidade de Tivéria, da cidade de Jerusalém e da cidade de Hebron. Por quê? Para mostrar que assim como ele viveu sempre, a vida inteira por Israel, pela Torá, pelas mitzvot, assim também a terra de Israel vai homenagear ele. Ou seja, os 4 cantos de Israel, as 4 cidades sagradas fazem parte da tumba dele. Pessoal, está chegando perto do final, tem mais obviamente uns 10 minutos. Quero aproveitar para falar as histórias mais pesadas. O Rav Mordechai Eliyahu era famoso que quando ele encontrava líderes políticos do mundo inteiro, ele não baixava a guarda. Ele falava da importância do povo judeu e ai de algum político ou líder que desprezasse ele. Famoso que uma vez ele foi na França, famoso aqui em Israel, entre os alunos dele, que uma vez ele foi na França e tinha um ministro exterior que foi conversar com o Rav Mordechai Eliyahu, e o Rav Mordechai Eliyahu deu um Tehillim, Salmos, já que Salmos faz parte da Torá escrita, o não-judeu pode estudar a Torá, o Bnei Noah, também toda a Torá escrita, todos os 24 livros da Torá escrita, sem problema nenhum. Então, ele deu de presente uns Salmos para o ministro. E o ministro começou a colocar coisas em cima,
empurrava às vezes com a mão. E o Rama Derlial chegou para o intérprete e falou, manda ele parar de fazer isso agora, ele tá maluco? E o intérprete não queria falar isso para o ministro francês, ia ficar feio. O Rebbe Lubavitch começou a ele falar com o ministro. Apontou, falou, você não pode fazer isso. Não é assim que se faz com as escrituras sagradas de Hashem. E o cara ficou super sem graça e ficou com muita raiva dele. Na continuação do passeio, quiseram que ele entrasse num museu antigo da França que tinha idolatria. O Rama Derlial falou, eu não vou entrar aqui. O ministro começou a ficar com raiva, começou a dizer que falta de respeito. O Rama Derlial falou para ele, vocês querem ensinar para a gente o que é respeito? Eu estou dizendo para vocês que idolatria não pode e que acaba a idolatria. Quando ele falou isso, uma das grandes peças de idolatria do Museu da França quebrou inteira no chão e o ministro ficou quietinho. E o Rama Derlial foi embora. O Rama Derlial era um pai, era um avô, era um rabino que era famoso que quando na festa de Purim ele abria as portas dele para todo mundo. E quando tinha uma espada de uma criancinha, quando tinha uma roupinha, que eu esqueci agora como é que fala, uma roupa que uma criança se veste, né? Caramba, como é que é o nome? Pessoal, uma fantasia. Com uma fantasia que rasgava, o Rama Derlial no meio da festa, mesmo com os maiores níveis de Kabbalah que ele tinha, que eram absurdos de alto, ele pegava e ia consertar, ia costurar, como se fosse uma mãe, como se fosse um pai, como se fosse um avô. O Rama Derlial, vários milagres pesados aconteceram com ele. Um deles foi quando ele estava doente no hospital Shaarei Tzedek, onde minha esposa trabalha. Ele ficou lá doente por mais de um ano. Ele estava doente, escuta essa história, que é a história mais forte que vocês vão escutar, talvez, dos últimos meses. Eu falo isso com tranquilidade, de certeza. O Rama Derlial estava internado. No outro andar, na emergência, tinha um pai e uma mãe de um bebê que estava para nascer com 5 meses de idade. E os médicos disseram, a gente vai ter que tirar o bebê, ele vai morrer, mas você, mãe, vai ficar viva. A mãe disse, nada disso, ninguém vai tirar meu filho, não vou assinar, não vou aceitar tomar nenhuma injeção, nada. A não ser que alguém pergunte para o Rav Mordechai Eliyahu, que também está aqui internado, e ele diga o que tem que fazer, como orientação. Então o marido, que estava bem, foi correndo e foi na UTI tentar falar com o Rama Derlial. Conseguiu e falou com o braço direito do Rama Derlial. O cuidador. E o cuidador do Rama Derlial falou, olha, ele está em coma induzido, não tem como falar com ele agora, mas eu vou anotar um papel, vamos rezar, e se ele acordar desse coma induzido, eu pergunto para ele o que tem que se fazer. O pai voltou, falou para a esposa, olha, não deu para falar com o Rama Derlial, ele está em coma induzido. A mulher falou, não, então eu não quero saber, ninguém vai me dopar, ninguém vai tirar meu bebê, não. Nesse meio tempo, no meio da UTI, que é uma área extremamente fechada, onde ninguém pode entrar, e tem senha, ninguém pode entrar, bate a porta. Pum, pum, pum. O próprio pai, quem é? Ninguém bate porta em hospital. Ou ele tem a senha, entra, ele participa da equipe, ou ele não tem nada a ver. Ele vai lá, o próprio pai abre, tem uma criança de 4 anos de idade, olhando, rindo. Ele não entende nada, fecha a porta e continua para a bagunça que está lá, para saber se vai dopar ou não. Nisso a criança fica nervosa e bate forte. Bum, 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 bate com toda a força. O pai abre a porta e fala, o que você quer? A criança fala, fica quieto. Criança de 4 anos de idade. Fica quieto. O Rama Derlial mandou você pegar esse doce de etrog, que é famoso por servir como segolá, uma mulher que está dando a luz, e falou para você dar na boca da sua esposa e dizer que o filho vai nascer bem e nenhum mal vai acontecer. Pode deixar tomar injeção. Assim foi feito. Pegou, botou na boca, ninguém entendeu nada, quem é essa criança, como é que pode ser que ele entrou na UTI. Pessoal, escutem o final dessa história. Quando acabou, realmente o bebê nasceu, ficou tudo bem. Agora esse marido, ele acabou tudo, ele quer voltar e agradecer o Rama Derlial. Pô, Rabino, brigadão. Quando ele fala na UTI e agradecer o Rama Derlial, o braço direito diz, o cuidador, fala, olha, ele ainda está em coma induzido, ele não acordou até agora. Aí o marido fala, ué, então não estou entendendo mais nada, apareceu uma criança que disse que foi o Rama Derlial que mandou para tomar esse doce de etrog. O cuidador deu uma sorrida e falou, olha, quando acontece isso, é porque o Rama Derlial mandou algum anjo, isso é comum de acontecer. O cara falou, você está de brincadeira? Ele foi lá e foi ver a câmera. Quando ele foi olhar as câmeras do hospital, quando bate a porta,
não aparece criança nenhuma. Aparece somente o pai abrindo a porta e ninguém. Ou seja, o pai está falando na câmera com ninguém. A criança de 4 anos não existe nas câmeras. Pessoal, o meu irmão conheceu a família que passou por esse milagre no Kotel. Ouviu uma família falando do assunto, meu irmão se aproximou e era a família que passou por esse milagre. Vocês sabem quantos milagres eram assim? Quantos milagres eram desse jeito? Quantas bênçãos que o Rama de Hillel dava para mulheres estéreis? Milhares! Que ele só botava a mão próximo e dizia brahá, bênção e sucesso, tá tudo bem. E ficava tudo bem, a pessoa tinha vários filhos. Sabe quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes o Rama de Hillel se dedicou pelo povo judeu? No ano 2008, houve um atentado que foi um massacre de 8 crianças, de 8 adolescentes na yeshiva chamado Merikaz Harav, uma yeshiva sagrada que existe aqui em Jerusalém, que dá alma pelo estudo da Torá. E nessa yeshiva entrou um árabe realmente sem coração, um árabe que trabalhou naquela yeshiva por mais de 10 anos, mas devido à sua religião e o islamismo radical, resolveu matar pessoas da própria yeshiva que sustentou a ele árabe por 10 anos. Ele entrou com 2 metralhadoras automáticas, trancou uma sala de estudo sábado à noite após Shabbat, deu 300 tiros. O milagre foi que 8 pessoas morreram, mas existiam mais de 100 pessoas na sala, 300 tiros foram dados e ficou difícil de entender como somente na matemática 8 morreram. Pessoal, naquele mesmo dia de manhã, o Rav Mordechai Eliyahu tinha pedido uma reza de emergência no Kotel, na qual eu e Eliyahu também tive o mérito de estar. Na época eu estudava na Yeshivat Kotel, uma yeshiva também maravilhosa, e eu tive o mérito de estar estudando lá, e na época desci para essa reza. Tinha em média 15 mil pessoas na reza, no Kotel. O Rav Mordechai Eliyahu falou que tinha um decreto que está descendo do mundo e ia matar milhares de judeus. E a gente precisava jejuar, fazer de tudo. E o Rav Mordechai Eliyahu, quando acabou a reza, depois ficou sabendo que ele contou para a esposa. Esposa, a gente conseguiu diminuir o decreto, mas ainda sobrou um pouco para agora. E realmente, algumas horas depois, foi o atentado da Yeshiva Merikaz Harav, da qual 8 alunos de 15 a 17 anos foram fuzilados, mortos. E a maior parte dos alunos mortos estavam estudando Torá. E naquela hora, eles caíram em cima dos estudos. Milagres aconteceram. Por exemplo, teve um menino que morreu e exatamente a mancha de sangue em cima do livro ficou em cima da parte dizendo: eu dou meu coração para Hashem, eu morro se precisar por Hashem. Daqui a gente aprende que quando uma pessoa morre estudando Torá, ela vai subir aos céus sem julgamento. Por outro lado, é sabido que muita gente escuta que tem uma promessa de quem está estudando Torá não tem como ser morta. Pessoal, é verdade essa promessa? Ela não é uma promessa direta da Torá, ela é uma interpretação. Porém, quando uma pessoa dessa entrou um homem fuzilando, essa pessoa não continuou estudando. Naquele momento ele parou de estudar. Assim como o próprio rei Davi, como é que o anjo da morte tirou a vida dele? Foi em Shavuot. Em Shavuot ele morreu, entrega da Torá, na festa. E ele não queria parar de estudar a Torá, ele sabia que o anjo da morte queria levar ele. Então o anjo da morte fez ter um vento rápido, grande assim, na cortina e apagar as velas. O rei Davi, por um segundo que parou de estudar para fechar a janela, ele morreu. Assim também os alunos, quando pararam para ver uma pessoa metralhando tudo. Só que um milagre aconteceu, mais um dos milagres, que um judeu reservista do exército subiu o prédio e matou o terrorista por cima. Um milagre, porque para aparecer um cara do teto do nada e parar um atentado tão rápido, ele podia ter matado 100 pessoas. E aí a esposa perguntou ao Rav Mordechai Eliyahu: foi por causa disso que você disse que os decretos iam ficar pesados? Ele falou: é. Mas aí, pessoal, vem a parte mais forte da aula e a parte final. Ele chega e fala para a esposa: ainda muita coisa pesada tem que acontecer. No caso, ele devia estar falando da guerra de Gog e Magog. E ele disse: para a gente tentar cancelar, a gente precisa tentar pagar. E poucas pessoas têm como pagar. Eu tenho como pagar. O Rav Mordechai Eliyahu nunca tinha o costume de dizer que tinha algum mérito. Mas nesse momento que ele ia entregar a vida, ele precisou explicar para a esposa. Ele falou para minha esposa, minha esposa amada: eu vou entregar minha vida pelo povo judeu. Eu tenho com o que pagar. Naquele semana, entrou Pessah em seguida e ele ficou doente, ficou um ano em coma, um ano tendo problemas. Ele em coma, balançava a mão pedindo para fazer Netilat Yadayim. Quando acordava de coma, ele dizia coisas incríveis que aconteceu no hospital Shaare Zedek, famoso aqui de Jerusalém.
Por exemplo, o hospital aqui é público. Praticamente todo hospital é público, que é de ótima qualidade. Então são várias macas, várias pessoas no mesmo quarto. E o Rama Derleu do nada acordou de um coma e falou: tem idolatria na minha sala, estou me atrapalhando. Até que descobriram que tinha um cristão com uma cruz e ele disse que em coma estava atrapalhando ele. Já pensou? É um tragicômico. Ele acorda do coma e fala: estou me atrapalhando. O Rama Derleu, em várias situações, ele salvou muita gente. Inclusive, quando ele estava perto de morrer, 1 ano sofrendo no hospital, 1 ano, a esposa disse: Rav, o Baba Sali prometeu para você que você ia ver Mashiach. O Baba Sali prometeu que você ia apertar a mão de Mashiach. Como você vai embora? O Rama Derleu falou: é verdade que o Baba Sali me prometeu. É porque está muito perto. Mas mesmo assim, a gente precisa fazer escolhas. E a minha escolha é dar a minha vida pelo povo judeu. Ele chegou para a esposa e falou: você quer que milhares de judeus morram, sendo que a gente poderia fazer alguma coisa? A esposa ficou quieta. O Rama Derleu morreu. O Rama Derleu morreu em 7 de junho de 2010. Mais de 200 mil pessoas participaram do seu funeral. As pessoas gritando rezas, salmos, Ana Bechoar, que é uma famosa reza nesses casos. Eu tive também o mérito de estar nessa mitzvah da Torá, que é um dos 613 mandamentos, acompanhar o funeral de um grande tzadik. O Rama Derleu teve tantos milagres na vida dele. Teve o último que eu quero contar aqui, porque são 4.500 histórias. O último, quer dizer, que estão em livros, né? Que estão em livros. Para terminar a aula, eu quero contar um que aconteceu no avião da El Al. Teve um avião da El Al que estava voltando para Israel, da França, se eu não me engano, e começou a ter um problema que um combustível de gasolina furou e começou a vazar gasolina, e estava terminando a gasolina do avião, e o avião ia ficar sem combustível para poder chegar em Israel. Obviamente que isso é risco de vida. Quando, do nada, souberam que quem estava no avião era o próprio Rav Derleu com sua esposa, e disseram que ele era um grande rabino, que ele podia fazer alguma coisa. Que nessa hora, né, todo mundo acredita em Deus, na hora da turbulência. E aí, já avisaram para a esposa, porque o Rav Derleu parecia dormindo, chegaram para a esposa e falaram: avisa para ele que foi alguma coisa. A esposa foi balançar o Rav Derleu, e o Rav Derleu não se mexia, algo que era muito estranho. Ele estava parado, sentado como alguém, confiante do que estava fazendo e não se mexia. E a esposa falou: bom, alguma coisa tem aqui. E aí ficou balançando, pessoal, vou resumir a história, uma loucura, até que do nada o comandante veio e falou: o que está acontecendo? Está vazando litros de gasolina, mas do nada a quantidade de gasolina no ponteiro está mostrando que continua igual. Tem algum milagre acontecendo aqui? E a esposa começou a entender que o Rama Derleu estava no meio. Quando pousou em segurança o avião, o Rama Derleu chegou para a esposa e falou: desculpa que eu não te respondi, mas eu estava participando de um tribunal no mundo espiritual, e eu era um dos juízes, e eu implorei para Hashem para não deixar as pessoas desse avião morrer, e a gente chegou a são e salvo, graças a Deus. Ou seja, antes mesmo de avisar o Rama Derleu sobre o problema, ele já estava lá agindo como. Gostaria de contar mais uma história para terminar, já que essa aula também, como eu falei no comecinho para quem pegou, é também em homenagem para a recuperação do policial que hoje foi esfaqueado no centro de Jerusalém no atentado. O nome dele, Asher Ben Saada. Muitas pessoas estão falando Ben Tamar, mas alguém que é próximo à família dele mandou corrigir. Saada, dizendo que na verdade não é Tamar o nome da mãe, é Saada, então é Asher Ben Saada, que Hashem dê cura completa para ele. E em mérito dos nossos soldados e policiais, quero contar mais uma história rápida para terminar, que uma vez teve uma pessoa que ele teve morte clínica em Israel, um jovem, 20 e poucos anos, e quando ele voltou, ele contou à família que na morte clínica dele, ele tinha visto uma coisa muito estranha, um tribunal, e ele tinha visto que o tribunal chamou 2 testemunhas para ele ter o mérito de continuar vivendo, e tinha que dizer alguma coisa boa sobre ele. Desse cara que passou morte clínica, apareceu o avô dele falecido e falou bem dele, e apareceu um outro velho que ninguém conhecia, dizendo que ele fez exército de Israel, e por ter feito o exército de Israel, ele fez um grande ato de bondade. E por isso ele merecia continuar vivo. E assim, ele mereceu voltar. Só que ele não sabia quem é ser idoso. Até que um dia ele está andando na rua, e ele vê o quadro de um tzadik. E quem ele vê? Ele vê o Rav Derleu. E quando ele vê o Rav Derleu, ele fala: quem é esse rabino? Está vivo? De qual geração é? Ele está vivo. Ele atende todo mundo no lugar tal.
Ele correu, correu. Conseguiu, numa fila quilométrica, no final conseguiu ser atendida. Quando ele chegou, e chegou a vez dele, ele abriu a porta para falar com o Ramo de Helial. O Ramo de Helial já antecedeu e disse: conseguimos ganhar lá em cima, né? Ou seja, mostrou para o menino que ele era o idoso que pediu para Hashem no tribunal celestial, dizendo que pelo mérito dele ter feito o exército, ele tinha que ser abdicado e descer para o mundo. E mostrando que ao mesmo tempo que ele estava nesse mundo, ele subia para ser juiz no mundo celestial. Pessoal, talvez eu contei aqui 4 histórias das 4.500 registradas. Isso não é nada. Mas que o mérito do Rav Mudar Helial, o mérito do grande rabino dele, Baba Sali, nos proteja junto com todo o povo judeu. Amém ve amém. E que Hashem dê para a gente somente alegrias, somente brahá, somente atzlahá, somente decretos doces. Que Hashem proteja a gente de todo qualquer mal, espiritual, mental e físico. Que Hashem desperte na gente um amor verdadeiro pelo bem, pelo certo. Não o bem que as pessoas hoje em dia escolhem e acham que sabem alguma coisa, e sim pelo bem que Hashem escolheu. E Hashem fala para a gente que é o certo. Que Hashem endireite a gente, colocando no caminho da vida, da mitzvot, da família, no caminho realmente de olhar só pelo que a gente tem, se alegrar com o que tem, ser uma pessoa sábia, conseguir realmente ganhar o nosso instinto ruim, para que a gente seja chamado assim de um grande gibor, um grande guerreiro nesse mundo. Pessoal, termina essa aula convidando você a patrocinar esse projeto de aula de Torá. Me ajuda a crescer cada vez mais. Crescer o meu trabalho significa crescer os nossos estudos. Significa crescer o mérito para todo o nosso povo judeu. E crescer o nosso mérito para todos os Bnei Noach que nos assistem. Pessoal, convido você a entrar no link aqui embaixo do PayPal, que é cartão de crédito. Você entra lá, é só botar o valor e você bota os detalhes do cartão. Pimba, acabou, eu entro em contato com você. Não faz em modo mensal, porque às vezes dá problema. Faz de forma unitária e nunca dá problema, com a vontade de Hashem. Ou, se você quiser pela conta do Bradesco, entre em contato comigo, ou bota o seu e-mail agora, tanto no Facebook quanto você que está no YouTube, bota eu quero patrocinar, coloca o seu e-mail e assim eu vou entrar em contato com você. Dessa forma, saiba que também parte desse dinheiro está indo para o projeto Neshama, que ajuda com mensalidade de alunos de Yeshiva, ajuda com tefilim para quem não tem, tzitzit, kippah e outros gastos tão importantes para os judeus que estão crescendo com Torah e Mitzvot. Me ajuda nessa empreitada, para que assim a gente possa crescer juntos com um projeto grandioso, projetos de Torá do Eliel Hask. Pessoal, que Hashem abençoe a todos. Na próxima aula, quarta-feira, falaremos obviamente sobre Hanukkah. Estaremos já nessa grande festa das luzes, Hanukkah. Falaremos muita coisa sobre essa festa maravilhosa, muitos milagres, muitos conceitos, muitos segredos, muita segulot. Falaremos tudo de bom que você pode imaginar. Vamos que vamos, galera. Já estou empolgado pela aula de quarta-feira, tá bom? Que já vou procurar preparar hoje mesmo, depois dessa aula. Pessoal, Kol Tuv, Leitraot, tudo de bom e até a próxima.